A paz do Senhor Paz do Jesus. Senhor Jesus, Começa mais um vídeo. palavra que edifica. Glória a Deus. Aleluia. Você ouviu a voz da irmã Pamela aí, mas ela não está aparecendo na câmera por motivo de saúde. A irmã Pamela está com seu rostinho inchado, tá? Mas ela está aqui participando, fez aqui a primeira parte, sabe do contexto, sabe da montagem, né, da pregação, da mini pregação que é sempre mencionada, tá certo? Em cada vídeo. E sem perca de tempo, queria convidar você a pegar a sua Bíblia, aquela que você sempre anota, faz a marcação lá com marca-texto, como lápis, ou tem um caderninho de anotações. Nesse momento, desativa aí as notificações, tá certo? Que às vezes atrapalha, você tá começando a pegar, a prender a tua atenção no vídeo, a entender o que a mensagem quer trazer ao teu coração, que o Espírito Santo quer falar com você, e alguém manda uma mensagem lá no WhatsApp, ou chega uma notificação aí das redes sociais e você acaba se distraindo, perdendo o foco, amém? Abra no segundo livro de Samuel, segundo Samuel, tá? Capítulo 11, versículo 1, que diz: Sucedeu depois de um ano ter expirado, na época em que os reis saíam para as batalhas, que Davi enviou Joabe, e com ele os seus servos e todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon, e sitiaram Rabá. Davi, porém, se manteve em Jerusalém. Sucedeu que, ao cair da noite, Davi se levantou de sua cama, caminhava sobre o terraço da casa do rei, e do terraço ele viu uma mulher se banhando. A mulher era muito bonita de se olhar. Davi enviou um servo acerca daquela mulher, e foi-lhe dito: Não é esta Batseba, a filha de Eliã, a esposa de Urias, o heteu? Davi enviou mensageiros e a tomou, e ela adentrou a ele, e ele se deitou com ela, porquanto ela estava purificada da sua impureza, e retornou à sua casa. A mulher concebeu e mandou contar a Davi disso: Estou com uma criança. Então Davi enviou a Joabe dizendo: Envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias até Davi. Eu vou ler só até o versículo 6, foi lido aí do 1 ao 6, mas convido você a terminar esse capítulo, tá certo? E até depois ler o capítulo 12. É muito interessante essa história, o que o Senhor quer que eu e você venhamos aprender com essa mensagem. Todas as vezes que a gente faz a leitura, a palavra do Senhor se renova, e Deus sempre fala algo diferente. Eu já ministrei particularmente essa mensagem, acredito que 2 vezes, se não me falha a memória. E no vídeo de hoje o Senhor tocou no meu coração para que eu tocasse nessa mensagem novamente, falando sobre as distrações. Eu postei no Instagram, né, no Instagram pessoal, um posterzinho pequenininho com as distrações ou os desafios de um jovem cristão. Querido, eu acredito que a identidade de um jovem cristão, ela sempre está sendo aí disputada. Aquele que verdadeiramente tem o seu coração voltado para o Senhor, como a gente vê em livro de Daniel, sabemos que a identidade ela é bem nítida. Mas os desafios que nós estamos enfrentando atualmente, o principal, eu posso até falar com muita propriedade, o principal são as distrações. O perigo das distrações, quando nós tiramos os olhos do foco, quando não desativamos as notificações e a gente acaba tirando, né, perdendo a atenção daquilo que realmente é importante. Vem comigo na mensagem, vamos só tirar algumas coisas aqui que chamam a nossa atenção e tem uma bagagem espiritual de ensinamento riquíssima. Sucedeu depois de um ano ter expirado, na época em que os reis saíam para a batalha ou para as batalhas. Olha que coisa interessante. Os reis estavam à frente de batalhas, porém Davi se manteve no palácio. Uma das coisas que o Senhor fala comigo e eu queria trazer também para o teu coração. Aquilo que o Senhor te confiou não pode ser procrastinado, não pode ser deixado para amanhã.
Aquilo que o Senhor te confiou é de urgência, tem que estar ativo, tem que estar sendo executado agora. Para de procrastinar. Eu oro amanhã. Não, eu oro quando eu chegar do trabalho. Não, hoje é o dia do descanso, eu não vou ler Bíblia, eu não vou fazer meu devocional, eu vou deixar para orar só na oração da meia-noite, eu vou deixar para orar só na oração da campanha. Eu não sei como é a sua rotina de devocional, a tua rotina de relacionamento com Deus, como é que você nutre a tua vida espiritual. Mas uma coisa que é bastante interessante, não deixa para depois aquilo que é para agora. O Senhor te confiou um chamado, uma vocação, um ministério e você não pode procrastinar. O Senhor confiou a Davi a posse, o reinado, a liderança, o direcionamento de uma nação, de um reinado. E ele estava como líder. Só que você vai ver nesse versículo que, expirando-se um período, se você quiser ler o 9 e o 10 também é bem interessante. Havia terminado ali, foi feita uma trégua, mas continuavam as guerras. E os reis, eles estavam à frente de batalha. Porém, Davi, você vai ver no versículo 2, e sucedeu ao cair da noite que Davi levantou-se de sua cama e caminhava pela sacada, pelo terraço da casa do rei. Do terraço ele viu uma mulher. Sabe o que aconteceu? Distrações. Davi, ele procrastinou aquilo que ele deveria estar fazendo. Davi deixou a responsabilidade que o Senhor lhe confiou e ficou simplesmente no seu reinado. Lá do seu terraço, a Bíblia vai dizer que ele vai levantar-se e ele vai começar a observar a redondeza do terraço, da sacada. É uma palavra mais moderna, né? É como se ele estivesse na varanda. E ele começou a observar e viu uma mulher. E ela estava banhando-se. Uma coisa bem interessante. Sucedeu que ao cair da noite, o dia lá termina, né? Exatamente às 17h59. E o novo dia se inicia às 18 horas. Tinha acabado de anoitecer e aquela mulher foi banhar-se. E Davi avistou aquela mulher que não lhe pertencia. Olha as distrações. Quando eu acabo procrastinando, quando eu desacelero a minha chamada, quando eu vou dando uma parada, quando eu vou deixando para depois, o meu perigo está aí, nas distrações. Ele avista algo que não lhe pertence, uma mulher que pertence a outro homem, Urias, o Heteu, e este homem ele está à frente das batalhas de Davi. Ele é um dos seus servos, algum dos seus soldados. E alguém importante. Ele era alguém importante, ele não era alguém desconhecido. E a Bíblia vai mencionar que esse homem, a fidelidade dele é tão grande. Dentro do contexto, a gente só leu até o 6, se você quiser descer um pouco mais, você vai ver que o adultério, o pecado, ele vai sempre ter uma consequência. Não, eu vou dar uma deslizada aqui, eu vou dar uma pecada aqui, mas eu sei que eu posso a qualquer momento dobrar os meus joelhos, pedir perdão ao Senhor e o Senhor ele vai me perdoar. Sim, quando o pedido é verdadeiro, quando a oração é legítima, quando o seu coração ele está arrependido e ele tem desejo de mudança. Mas saiba de uma coisa, o pecado tem sua consequência ou suas consequências e muitas das vezes são consequências que são irreparáveis. O interessante dessa história é que depois do ato, Davi possuiu uma mulher que não era sua. A Bíblia vai dizer que ela limpou-se de sua impureza, né? Havia-se um ritual depois do adultério. Ela volta para sua casa. E o que acontece é extremamente interessante. Passa-se alguns dias, a mulher vai perceber, né, que ela está grávida, talvez 2 meses, a Bíblia não vai mencionar. Mas ela percebe que ela está gestante, ela está trazendo no seu ventre um filho de Davi. E ela vai mandar o recado. Olha, eu estou com uma criança, eu engravidei. Aquele ato, aquela escondida, né, aquele pecado escondido dos olhos alheios agora vai vir a público porque teve uma semente desse relacionamento, teve uma consequência. E o que vai acontecer, o ato de Davi é pior ainda.
ele vai pedir para que traga o esposo daquela mulher. A intenção dele é que ele se deite com aquela mulher e venha pensar que o filho é dele. Mas não acontece como Davi planejou. Davi manda chamar aquele servo, Urias chega à sua casa, eles conversam. A intenção de Davi é que aquele homem desça até a sua casa, mas ele não desce. Ele é tão fiel que ele fica. A Bíblia vai dizer que ele não vai descer à sua casa, ele fica na redondeza próximo aonde Davi está. E ele vai ter um diálogo dizendo que a sua fidelidade está acima. E ele vai até questionar: como posso eu, se Joabe está em batalha, se outros soldados estão em batalha, como posso eu deitar com a minha esposa, beber e comer, celebrar, se todos estão em guerras? Isso é bastante interessante, a fidelidade desse servo, né? Desse Eteu. E você pode ver isso no versículo 12, onde diz: e Davi disse a Urias: espera aqui hoje também, e amanhã eu te deixarei partir. Assim Urias permaneceu em Jerusalém naquele dia e no dia seguinte. Quando Davi lhe chamou, ele comeu, bebeu diante dele, ele se embebedou, e à noite ele saiu com os servos do seu senhor para deitar-se na sua cama, mas não desceu à sua casa. Houve um segundo plano: vamos embebedar, vamos deixar ele legal e ele vai descer para sua casa. Mas não aconteceu como haviam planejado. Que coisa interessante. Sucedeu pela manhã que Davi escreveu uma carta a Joabe e a enviou pela mão de Urias. Preste atenção. Deitou com a mulher, teve a consequência, a mulher concebeu um filho de Davi. Ele tomou algo que não era seu. Agora ele traz Urias da guerra, planejando que ele deite com a sua esposa. Mas a fidelidade daquele homem em relação à guerra, em relação ao que ele estava na liderança para fazer, no seu papel para fazer, ele não desceu à sua casa. Mesmo sendo embebedado, mesmo ele estando bêbado, ele não desceu à sua casa. Então Davi vai além. Agora ele vai preparar uma carta para Joabe e vai mandar pela mão de Urias. Na carta, ele está dando ordem para Joabe colocar Urias à frente da batalha. Ele disse: coloca na linha de frente, para que ele venha ser ferido e para que ele morra. E assim acontece. Do jeito que está na carta, Joabe, ele vai obedecer, coloca Urias na linha de frente e ele chega a morrer. Davi acha que está tudo bem. A gente tem muitas das vezes quando erramos, quando pecamos, e tentamos dar os remendos, né, os paliativos, achamos, olha o nosso, como aferimos, né, a temperatura aí da consequência. Porque o pecado, eu imagino ele como um termômetro. Ele vai aquecendo um pouquinho e aquele sinal vai dizendo assim: cuidado, 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 mas a gente não presta atenção. É como se eu estivesse em um veículo e eu estivesse ali a 80, 90, 100 por hora e o semáforo, ele está alertando, já está chegando no amarelo, o amarelo é atenção, vai freando porque vai ficar vermelho. E se eu não prestar atenção, não me ater no que aquele sinal, aquele semáforo está me alertando, eu vou passar, eu vou atravessar e algum veículo pode bater e acabar colidindo com o veículo que eu estou dirigindo. O que aconteceu com Davi foi semelhante. Ele não deveria ter negligenciado, ter cuidado com as distrações, não ter tomado uma mulher que não era sua, não ter caído em pecado e tentado resolver com os paliativos, e ainda assim, né, acabou culminando na morte de Urias, o esposo daquela mulher. O interessante, o pecado ele traz consequências irreparáveis. Ele achou que tinha resolvido, e a gente também acha isso quando erramos. Não, eu vou resolver aqui, eu vou fazer uma oração, o Senhor me perdoa, e ponto final, a gente coloca, né, o pano em cima, a pedra em cima, como diz lá fora, e a vida que segue, mas não é bem assim não. Todo pecado tem uma consequência, e muito deles, pecado gera morte. Pecado gera morte. Davi, ele não vai arrepender-se de imediato, e a Bíblia vai dizer lá no capítulo 12 que o Senhor vai enviar Natã até Davi, vai lhe contar uma história,
falando de um homem rico que tinha suas posses, seus bichos, e ele ainda vai além. Ele vai falar, vai usar o exemplo de ovelhas. E ele vai dizer que esse homem rico vai fazer uma comparação que também tem um homem pobre que ele só tem uma ovelha, mas o homem rico vai arrebatar, vai tomar para si aquela única ovelha daquele homem pobre. E a Bíblia vai dizer que Davi fica muito irado e ele diz, olha, esse homem merece morrer. Então, Natan, com a autoridade do Senhor, vai olhar para ele e dizer, Davi, esse homem é você. Querido, tudo que fazemos, eu posso achar que ninguém está vendo, mas os olhares de quem deveria nos esconder sempre estão em todos os lugares abertos. A Bíblia vai dizer em Eclesiastes capítulo 12 que de tudo eu vou prestar conta e você também. Então, devemos hoje aprender aqui com o erro que Davi executou, teve que passar, quebrou a cara para aprender. Essa história vai muito além, mas eu não vou prosseguir aqui com o capítulo 12. Eu só quero frisar aqui, enfatizar o que aconteceu. A primeira coisa é a negligência. Querido, a alerta da queda de todo cristão é a negligência. Um cristão que ele vai negligenciar o seu devocional, o seu momento de oração com Deus, conversa com Deus, querido, ele está em decadência e ele vai cair a qualquer momento. Um cristão que ele passa 2 dias, 6 dias sem dobrar os joelhos e orar, você pode ter certeza que se você está passando por isso, você está morrendo espiritualmente. E isso pode estar acontecendo na sua vida agora e Deus pode estar falando com você, acorda enquanto dá tempo. As distrações, o período em que você fica tentando, eu vou colocar aqui uma atividade, eu vou preencher o meu tempo com as distrações, eu não estou falando só de Netflix, eu não estou falando de cinema, não estou falando de ir ao shopping, eu estou falando mesmo das coisas que você pode estar dentro de casa e você pode não ter muito tempo para Deus. Quando eu falo muito tempo, é porque nós temos tempo suficiente para remir aquilo que é importante. A Bíblia vai dizer, cuidado, remire o teu tempo da forma sábia. Eu devo remir o meu tempo de uma forma sábia, mas muitas das vezes não fazemos isso. Lá fala na carta de Efésios, capítulo 5, lá está dizendo isso, da forma que devemos remir o nosso tempo, da forma que devemos separar o nosso tempo. Mas muitas das vezes a gente é negligente, até mesmo na separação do nosso tempo. A gente dá tempo de fazer tudo, menos ler a palavra, menos orar, menos ter o devocional. E julgamos dizer, o dia deveria ter 28 horas, não 24. O dia deveria ter 48 horas. Ainda que tivesse 50, você ou eu, se formos negligentes, se gostarmos desse negócio da procrastinação, se tivermos inclinados para isso, ainda assim encontraríamos desculpa. Porque aquele que dá desculpa, querido, ele não se arrepende. Se eu dou desculpa pro tempo todo, Senhor, eu queria realmente mudar, mas o dia de hoje eu não consegui orar. Pastor, eu não consegui. Essa desculpa, ela não cola. Porque Deus sonda o nosso coração e conhece verdadeiramente o que estamos falando ou fazendo. Então, em nome de Jesus, preste atenção no que Davi fez. Não procrastina aquilo que Deus te confiou. O seu chamado é urgente. O seu chamado é hoje, é para agora, é nesse estado presente, não é futuro, não. O passado você não já passou, você não consegue alterar, o futuro só pertence a Deus, então você tem que viver o agora, fazer agora enquanto você pode, enquanto você tem vigor, enquanto você tem saúde, enquanto você consegue separar o teu tempo. A moeda mais cara, as pessoas julgam hoje no tempo presente, eu não sei em que tempo você vai estar assistindo esse vídeo, sendo o euro. Há uns tempos atrás era o dólar, mas a moeda mais cara, de altíssimo valor, pode-se até pensar, é o real? Não, é o tempo. A moeda mais cara, de altíssimo valor, é o tempo. Então, como você tem investido ou gastado o teu tempo? Davi levantou-se da sua cama, procrastinando as suas responsabilidades e foi para as distrações de uma sacada, de uma varanda, procurando como gastar o seu tempo. E ele encontrou. Só que ele não encontrou algo bom, algo útil, algo que acrescentasse, algo que fosse louvado, algo que fosse glorificar o nome do seu Deus, mas algo que trouxe não somente vergonha, mas uma consequência para toda a sua casa e geração.
Convido você a participar dos outros vídeos que virão. E a gente vai falar sobre as consequências do pecado de Davi. Amém? Eu queria deixar esse vídeo aqui para a tua meditação, para que você, se nesse momento você estiver indeciso em relação ao que Deus preparou para a sua vida, se em algum momento você meio que esfriou, o candeeiro da tua vida tem que ter azeite, azeite transbordando, não azeite até a borda, não azeite pela metade, muito menos quase acabando. O azeite tem que estar transbordando. O candeeiro da sua vida sempre tem que ter o azeite. Só quem coloca o azeite é o Espírito Santo. Depois do pecado, ele ainda tentou, ele não se arrependeu de imediato. Temos uma falsa sensação, né? São delírios do pecado. De achar que eu ainda tenho tempo, eu vou continuar nisso daqui, porque na hora que eu quiser parar, eu paro. Não. O pecado é um tipo de droga. Quanto mais você usa, mais você quer. Quanto mais você está ali na utilização, está na ativa, você vai querer. E quando a abstinência bater, querido, a abstinência é a consequência desse pecado. Então, cuidado, não fica nas sacadas, não procrastina, não abre mão da responsabilidade que o Senhor te confiou. Esteja sempre com os olhos no Senhor. Esteja sempre com a tua visão voltada para o foco que o Senhor te deu. Amém? Que essa palavra fique guardada no teu coração. E eu quero orar pela sua vida. Curva a sua cabeça em nome de Jesus. Participe da oração. Pai, esta é uma oração verdadeira, esta é uma oração legítima por essa pessoa que assistiu esse vídeo, ou que talvez compartilhou para uma segunda pessoa. Deus, eu quero abençoar a vida dessa pessoa com toda sorte de bênção e te pedir, Senhor, que esta mensagem que foi trazida aqui não somente ao meu coração, aquilo que o Senhor me confiou, mas também ao coração desta pessoa, Pai, para que eu e ela venhamos despertar, ter o discernimento do Teu Espírito. Senhor, enquanto as coisas desse mundo, meu Pai, estão o tempo inteiro nos chamando, tirando, meu Pai, tentando tirar, roubar a nossa atenção, as distrações, meu Deus, do cotidiano, desta vida. Senhor Jesus, que todo o tempo, a cada minuto e segundo, os nossos olhos, Senhor, estejam em Ti, pensando, desejando, como Paulo diz, as coisas que são do alto. E que não venhamos, meu Pai, cometer o erro para aprender. Mas o sábio, Senhor, ele observa o erro e aprende com o erro alheio. Ele não precisa passar pelo erro para aprender. Oh, Espírito Santo, louvado e engrandecido seja o Teu nome, meu Deus, por esse momento, meu Pai, de oração, de comunhão contigo. Te dou graça. E se você participou dessa oração, recebe essa oração, você diga amém. Onde você estiver, o amém significa assim seja. Que toda sorte de bênção esteja sobre você. Até o próximo vídeo e a paz do Senhor Jesus.